Neste vídeo eu vou falar agora sobre as consoantes. Então vou mostrar o quadro fonético das consoantes, vou falar sobre modo e ponto de articulação das consoantes, mostrar alguns pares de consoantes homoorgânicas, né? São pares de consoantes que normalmente têm diferenças mínimas entre si. E falar também de outras coisas. No final eu mostro um resumo do quadro fonético das consoantes e das vogais, que são úteis para o português, porque aquele quadro todo do IPA é grande demais, porque ele tem ali os sons de todas as línguas. Então, a gente precisa fazer um recorte para a nossa disciplina. Então, novamente, só para vocês entenderem. Depois, no final, eu vou orientar vocês como vocês estudarem, para vocês entenderem e aprender a montar essa tabela, esse quadro fonético. Então, é muito importante vocês fazerem correlação dessa tabela com o aparelho fonador. Então veja, essa tabela, da mesma forma que a tabela das vogais, essa tabela das consoantes também tenta imitar esse aparelho fonador. Então a gente vai falar, por exemplo, de vogais e consoantes, aqui o quadro das consoantes, né? Consoantes oclusivas, ela vai ficar mais aqui em cima, porque representa a cavidade bucal mais fechada. Aí depois as consoantes que vão ficar mais para baixo, são as consoantes que são produzidas com uma abertura maior. Lembra aquele nível de fechamento, nível de abertura da cavidade bucal? Então tem a ver também com essa tabela aqui. Então aqui nós temos, por exemplo, os sons mais anteriores, olha só. PB, por exemplo, é articulado aqui nos dois lábios, então a gente vai chamar de bilabial. Aí tem o FV, que é articulado aqui entre o lábio inferior e dente superior. E assim por diante, até as consoantes do português são articuladas mais aqui para dentro da boca, que a gente chama de mais posteriores. Então é muito importante para vocês aprenderem a montar essa tabela, primeiro vocês se acostumarem com o aparelho fonador, reconhecer cada parte aqui do aparelho fonador, para depois vocês tentarem montar a tabela sem símbolo, tentando montar por ponto. Primeiro você monta os modos de articulação, depois os pontos de articulação, para depois vocês preenchem o símbolo, ok? Então, sempre tentando relacionar essa tabela com o aparelho fonador, porque depois vocês vão preencher com os símbolos e vão montar toda a tabela. Não é toda essa tabela aqui, obviamente, mas uma tabela mais simples, uma tabela do português. Mas aí quando acontecer de vocês esquecerem, se vocês lembrarem dos pontos e modos de articulação e correlacionarem com o aparelho fonador, vai ser fácil, porque você tem o aparelho fonador. Então você vai tomar consciência, articular o som, saber onde é que ele está sendo produzido, quais os articuladores que estão entrando em ação para produzir determinado som, e você vai saber identificar de qual som se trata, que você está ouvindo ou está tentando reproduzir, ok? Muito bem, então aqui eu destaquei alguns traços. Quando a gente fala assim, ó, por exemplo, oclusiva, constritiva, arredondada, não arredondada, alta, baixa, aquelas características lá das vogais, assim como essas características das consoantes, são traços, ok? Traços são características acústicas articulatórias dos sons da fala. Vai ter um momento que eu vou falar dos fonemas segmentais, dos fonemas suprassegmentais e das unidades da fonética da fonologia, e vou falar mais de traços. Vou mostrar um resumo para vocês sobre isso. Não dá para falar tudo de uma vez, a gente vai fazendo por parte. Então, aqui eu destaquei alguns modos, alguns traços que são traços importantes para nós caracterizarmos as consoantes. Da mesma forma que lá no outro slide, no outro vídeo, eu mostrei os traços que são relevantes para nós classificarmos as vogais. São os traços relevantes para as vogais. Traço de altura da língua, nós temos vogais altas, médias, baixas. O traço da dimensão da cavidade longitudinal, né? Dimensão longitudinal da cavidade bucal, né? Então, nós temos anteriores, centrais, posteriores, papel dos lábios, arredondadas, não arredondadas, e por aí vai. Aqui, no caso das consoantes, um dos traços muito importantes é o modo de articulação. Primeira coisa, o que é modo de articulação? O modo de articulação tem a ver com nível de abrimento ou fechamento da cavidade bucal para articular os sons. Então, o modo de articulação, vocês vão ver que lá na tabela, eles vão estar representados verticalmente. Deixa eu voltar rapidamente para mostrar para vocês. Ó. Então, o modo de articulação ele vai estar representado aqui, ó, okay? Verticalmente. Os sons mais fechados são os sons oclusivos.
Aí depois a gente vai sons mais abertos, as consoantes mais abertas que vão ficar aqui na parte de baixo. Então isso tenta representar o nível de abrimento, o nível de fechamento da cavidade bucal. Então, o modo de articulação tem a ver com esse nível de abrimento da cavidade bucal. Tem a ver com outras coisas também que a gente vai ver, mas basicamente tem a ver com o nível de abrimento da cavidade bucal. Então, nós temos, de acordo com o modo de articulação, os sons mais fechados. Nós já vimos isso. São as oclusivas. Aí depois a gente vai abrindo um pouquinho a boca. Então, nós vamos ter os sons constritivos. São esses sons mais chiados, que a gente ouve uma fricção. Por exemplo, F, V, C, Z, X, G, R, Re. Depois nós temos as nasais, que é um pouquinho mais aberta. Embora tenha uma oclusão na cavidade bucal, há uma ressonância pela cavidade nasal. Então, nós temos um me, ne, nhe, nhe, são as consoantes nasais. Depois nós temos os TEPs, né? Por exemplo, o re, como ocorre em prato, prato, esse R, né? Prato, ou caro, caro, arara, o TEP. E tem também isso como ocorre como variante fonética, traço dialetal no português, esse R retroflexo que ocorre, por exemplo, em porta, porteira, é um TEP. Aí nós temos as vibrantes. A vibrante, nós temos em português, ocorre como variante fonética também, é o R, esse Rzinho aqui, olha, que ocorre muito no sul, em porco, porco, porta. Então, o Faustão usa muito, né? Porra, meu! Essa vibrante alveolar, uma vibrante múltipla alveolar. Eu coloquei entre parênteses aqui, porque não faz sentido dizer vibrante simples. Se é vibrante, tem que ter várias batidas, ou então não é vibrante. Por isso que tem TEP, só tem uma batida. E vibrante tem que ter múltiplas batidas, então não faz sentido vibrante múltipla. Mas essa terminologia às vezes aparece. Vibrante simples, vibrante múltipla. É melhor falar em TEP e vibrante. O TEP, esse TEP já está portuguesado, ele vem do inglês, que é o TAP, TEP. Mas já está portuguesado, escrito dessa forma. É comum a gente encontrar isso nos livros de fonética e fonologia, em artigos também publicados no Brasil. Aí tem essa outra vibrante aqui, que é mais posterior, que é uma vibrante uvular, difícil de articular. Ocorre, por exemplo, às vezes, como por exemplo, carta. Você sente lá no finalzinho a uvulazinha vibrando, então é uma vibrante uvular. Tem esse som aqui, não ocorre em português, mas em algumas línguas ele ocorre, que é uma vibrante bilabial. Assim, ó. É literalmente os dois lábios vibrando. Vibrante bilabial. E as laterais. Nós temos o lê, como em lata, como em mala, e o lhe, malha. E esse outro lê aqui, que é mais posterior, como em lata, é um L, um lê, que é articulado lá com a parte posterior da língua, lá na altura da úvula, lá na altura do véu palatino. Então, isso aqui é a classificação das consoantes de acordo com o modo. Então, tem as consoantes mais fechadas até as consoantes mais abertas. Veja, essas consoantes aqui, em algumas línguas, elas funcionam como núcleo de sílaba, porque elas têm características já de vogal. Eu falei para vocês que essa classificação, em 8 níveis de abrimento da cavidade bucal, a gente, primeiro a tratar disso, que se tem registro, foi o Maurice Ramond. Mas mais recentemente, 1995, dois linguistas importantes na área da fonologia, Clemens e Holmes, publicaram um artigo falando também de escala de sonoridade. Publicaram num livro organizado por um outro grande fonólogo americano, que é o Goldsmith. Então, eles publicaram um artigo que é sobre escala de sonoridade, e a partir desse artigo eles fizeram várias realizações teóricas que ajudam a gente a compreender muitos fenômenos fonético-fonológicos. Eu vou mostrar isso para vocês no final, que é importante porque a gente tem uma visão de conjunto de como funciona esse nível de análise da língua, que é a fonética e a fonologia.
sobretudo a fonologia, né? O nível de análise da língua propriamente é a fonologia. Então, nós temos depois a morfologia, a sintaxe, semântica pragmática. Então, a fonologia é o nível de análise da língua, nível da gramática da língua, né? Então, eu vou voltar a falar disso para vocês. Mas é importante a gente entender que essas coisas, às vezes a gente vê pela primeira vez e pensa que é totalmente novo. Já teve pessoas antes que falou disso, né? Falou de uma outra forma, agora vem de uma forma diferente, mas é importante entender como é que se constrói o conhecimento, né? O conhecimento nunca sai assim do nada, sempre tem um anterior que a gente usa como herança, né? Então, quanto ao ponto, então essas são as duas características mais importantes das consoantes, é o modo de articulação e o ponto de articulação. Então, se o modo diz respeito, sobretudo, ao nível de abertura da cavidade bucal, a passagem do ar, o ponto de articulação diz respeito ao lugar, no aparelho fonador, onde os articuladores se aproximam para bloquear a passagem do ar. Então, se for nos dois lábios, como por exemplo no P e B, ó, P, eu vou chamar esses sons de bilabial. Se for entre os lábios e os dentes, eu vou chamar de lábio dental. No inglês, por exemplo, tem um som que fica entre os dentes, então a gente chama de interdental. Eu não coloquei aqui porque não aparece em português, então ia complicar mais. Então nós temos aquele som do inglês que é think, that, ok? Eu até falei anteriormente, Goldsmith. Então a língua fica entre os dois dentes, e fica entre os dentes superiores e dentes inferiores, e aí a gente faz pressão no ar, o ar passa espremido, fazendo essa constrição. Então esses sons aqui, ó, este som é uma constritiva interdental. O modo de articulação dela é constrição, é um aperto nos articuladores, de modo que o ar passa espremido, esse é o modo de articulação, e o ponto de articulação entre os dois dentes. Só que aqui eu não coloquei para vocês, já passei do lábio e dente, que a gente tem em português, F, V, passei para os alveolares. Aí os alveolares em português nós temos vários, né? TD, CZ, NELE, RE, RE e esse outro R que ocorre em porta, a língua vai bater nos alvéolos, e aí antes de bater ela dá uma dobradinha para trás e sai o T. Essa retroflexa aqui. Para fazer a retroflexa, para fazer esse símbolo aqui, eu vou mostrar isso para vocês em outro momento, quando nós formos fazer transcrição fonética. Mas para fazer esse símbolo aqui, basta vocês fazerem primeiro o R normal, depois puxar essa perninha dele aqui embaixo, assim, ó, ok? Que sai essa retroflexa. Depois nós temos os sons palatais. A articulação do palatal, a articulação das consoantes palatais ocorre na altura do céu da boca, na altura do palato. Então vamos ter aí, ó, xe, lhe, nhe. Você articulando, vocês precisam fazer esse exercício, vocês precisam articular esses sons para vocês tentarem perceber, tomar consciência de onde os articuladores, de onde a língua, né, está tocando para produzir o som, ok? Então, se vocês fizerem o teste, vocês vão perceber. Então, quando eu tenho, por exemplo, C, a minha língua está mais tocando os alvéolos, ali atrás dos dentes. C, Z. Quando eu falo X, G, já é mais a parte do meio da língua tocando já no céu da boca, e por aí vai. Depois eu tenho as velares, que é um pouquinho mais para trás, já com a parte anterior da língua. Vai fechar, bloquear a passagem do ar, ou então apenas deixar uma pequena passagem do ar lá na parte de trás do céu da boca, lá no véu palatino. O dorso da língua bloqueando a passagem do ar lá no véu palatino. Então eu tenho, por exemplo, que, G. Veja a diferença da oclusão, que é mais anterior, aqui fora, nos dois lábios, bilabial, com a oclusiva velar. Por exemplo, P, B, Q, G. Então, na articulação do PB, os dois lábios bloqueiam a passagem do ar. Na articulação do QG, é a parte posterior da língua, que bloqueia a passagem do ar lá no véu palatino. Depois eu tenho as ovulares, que é o LE, e R, é vibrante, R, ovulares. E por último eu tenho essas duas consoantes aqui, que são as mais posteriores do português, que é o que ocorre, por exemplo, na pronúncia do nosso R
aqui de Belém, que é porta, porta, é quase uma aspiração, quase não há, por isso que apaga tanto essa consoante aqui, esse R final dos verbos, por exemplo, isso apaga muito. Esse R que ocorre, por exemplo, em universidade, ele é tão fraco que ele cai. Difícil as pessoas dizerem universidade. Universidade. Ele é tão fraco porque ele é articulado assim, ó, porta, porta, por isso é chamado de aspirada. Na verdade, é uma consoante constritiva, glotal, surda, e essa aqui é sonora. Normalmente essa aqui ocorre quando depois dela vem uma consoante surda. Então eu digo porta, isso aqui, mas digo verde, verde, a vibração das cordas vocais, estou exagerando. Então porta, verde. Okay? São as consoantes mais posteriores, aquelas que ficam mais lá para dentro da cavidade bucal, são as consoantes glotálicas. Outro traço muito importante para classificar as consoantes também diz respeito ao vozeamento ou não das cordas vocais. Então nós temos consoantes sonoras e temos consoantes surdas. Aqui eu peguei os pares surdo e sonoro. Então aqui em cima vocês podem ver que são as surdas, são produzidas sem vibração das cordas vocais, e aqui embaixo são as vozeadas. Então P é surdo, B é sonoro, T é surdo, D é sonoro, Q é surdo, G é sonoro, F é surdo, V é sonoro, C é surdo, Z é sonoro, X é surdo, G é sonoro, R é surdo, R é sonoro, R surdo, R sonoro. Ok? Bom, há um conjunto também de consoantes que são naturalmente sonoras. Vocês podem ver que está faltando várias consoantes aqui das que nós já vimos. Não coloquei aqui. Por quê? Porque é um conjunto de consoantes que elas são sempre sonoras. Ou seja, elas são naturalmente sonoras. Lembra que as vogais são sempre sonoras, são sempre vozeadas? Aquelas consoantes que são produzidas mais para baixo também, elas são mais sonoras. Na verdade, todas as consoantes, a partir das nasais, todas são naturalmente vozeadas. Elas são sempre produzidas com a articulação da cavidade, com a articulação a vibração das cordas vocais. Então elas são naturalmente vozeadas, são chamadas de sonantes. Okay? São consoantes sonantes, são naturalmente sonoras. Aí inclui-se as nasais, os tepes, as vibrantes. Ok? Todas essas consoantes são consoantes ditas sonantes. Soantes são sempre vozeadas, são naturalmente vozeadas. Bom, há um grupo há uma terminologia tradicional que reúne, que se chama de líquidas. É um nome para um conjunto de consoantes, que reúne as consoantes laterais, como lê, lhe, lê, e o TEP, como re, e a retroflexa, a aproximante também. São TEPs e laterais. Okay? As vibrantes, a gente coloca as vibrantes quando se trata das vibrantes alveolares, como rrr, okay? Rrr. Essa vibrante é uma vibrante que é considerada como líquida também. Okay? Muito bem. Aqui eu eu organizei alguns exemplos, como eu fiz lá no caso das vogais, para mostrar a pronúncia de algumas, as consoantes do português, todas elas, as consoantes que são as consoantes fonêmicas, ou seja, que são fonemas português, que são responsáveis, que são funcionais, são responsáveis por distinguir formas linguísticas, e aí eu mostro para vocês se acostumarem com essas consoantes. Então eu tenho aqui, por exemplo, pato, bato, rota, roda, cato, gato, faca, vaca, mato. Aqui eu tenho as oclusivas, aqui eu tenho as labiais, aqui eu tenho o conjunto de constritivas. Então eu tenho cela, zela, aça, achá, ajá, aça, acha, ajá. Okay? Aqui é surdo, sonoro, aqui sonoro, surdo. Carro, carro, caro, caro. Amo, ano,
sono, sonho, sonho. Mala, malha, mala, malha. Aqui as variantes fonéticas, vamos dizer, ti e ti, como tia, variando com tia, né? Tia ocorre, por exemplo, em Belém, tia ocorre, por exemplo, em algumas cidades do Nordeste, como Recife, ocorre a variação também, né? Isso é um fenômeno que é variável. Então, mesmo nas capitais onde há uma grande incidência de tia, as pessoas, algumas pessoas também falam tia. Essa variação no português. Ti, ti, di, di. Ok? Isso, normalmente, essas representações aqui normalmente não aparecem nas tabelas fonéticas, porque, na verdade, essas africadas, que a gente chama de africadas, tchê, são africadas, elas têm articulação secundária, como elas fossem resultantes de combinação de dois modos de articulação. O modo oclusivo, então o T começa com uma oclusão e termina com uma constrição, no caso do ti, mesma coisa aqui do di. Agora, isso é importante entender, isso em português é variação fonética, diz tia ou diz tia, está dizendo a mesma coisa, mas em inglês isso é fonema. Então, por exemplo, quando se diz chip, em inglês é uma coisa, quando se diz tip, está dizendo uma outra coisa. E às vezes você pode criar situações embaraçosas. Por exemplo, bit significa mordeu, é o pretérito do verbo to bite. Bit, mordeu. Mas se alguém diz bitch, veja a diferença, bit e bitch. No caso aqui eu tenho ti e aqui eu tenho ti. Aqui significa um palavrão, né? Prostituta. Então aqui é bit, aqui é bitch. Então em inglês chi e ti são fonemas. Então eu vou mostrar para vocês. Algumas variantes fonéticas em português. Então a variante que mais polimórfica do português é o R. Então o R em contexto pós-vocálico, ou seja, em final de sílaba, ele tem uma grande variedade de pronúncia no português brasileiro. Então veja bem aqui, ó. Nós temos aqui, ó, porta, por exemplo, aqui do nossa região. Porta, isso é a pronúncia de São Paulo, por exemplo. Porto Alegre, do Sul. Porta, 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 vibrante múltipla. Porta, essa pronúncia aqui é mais do Rio de Janeiro. Porta, porta, isso aqui seria o Tarcísio Meira falando porta. Porta, isso aqui é algumas pessoas do interior de São Paulo, isso está espalhado pelo Brasil, de Minas também, tem muitos lugares do Brasil. Inclusive em Cametá eu encontrei essa pronúncia aqui, ó, que é retroflexo, como porta, porta. Claro que em Cametá é difícil encontrar essa retroflexo na palavra porta, mas a palavra barco, por exemplo, é comum aparecer na fala de algumas pessoas, barco, transporte, perna, então uma retroflexo, ok? Então porta, porta, aqui é sonora, verde, norma, carga, aqui já mais correspondentes aqui, verde, verde, norma, carga. A diferença, veja, a diferença entre esta aqui e esta aqui é surda, esta é sonora. Então essa ocorre aqui porque depois dela vem um T que é surdo. Esta ocorre aqui porque depois dela vem um D que é sonoro. Então esse condicionamento aqui é meramente fonético, tem a ver com a estrutura da palavra. Então isso aqui ocorre depois de surda, antes de surda, e esse aqui ocorre antes de sonora. Agora a variação dessas aqui, ó, para essas aqui é variação dialetal. Então normalmente, por exemplo, em Belém nós falamos isso aqui, nós dizemos porta e verde, embora a gente não perceba, um carioca vai dizer porta, porta, tá vendo? Antes de surda, o T que é surdo, porta, e vai dizer verde, 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 porque aqui é antes de sonora. Esse condicionamento surdo e sonoro é um condicionamento linguístico, estritamente fonético, tem a ver com a sonoridade da consoante seguinte. A variação
entre essa consoante que é glotal, uma constritiva glotal, e essa velar é um condicionamento dialetal. Então tem a região que se fala isso aqui, tem região que se fala isso aqui, tem região que se fala isso aqui. E tem regiões em que pessoas falam isso aqui, porta, né? Tudo influência descendente de italianos, e há regiões em que fala muito isso aqui, que é retroflexo, aí, por influência, sobretudo, dos bandeirantes. Aqui outro exemplo de variante fonética também no português, que é o caso da nasal velar. Então, essa nasal aqui, velar, ela ocorre por influência do G. O G é velar, quando uma consoante nasal ocorre antes desse G, que é velar em português, a consoante nasal sofre também uma aproximação do G e se torna velar. Então a gente tem sangue. Sangue é uma consoante nasal em que a oclusão, todas as nasais são oclusivas, como eu expliquei para vocês. A oclusão que ocorre aqui nos dois lábios, como me de mato, a oclusão que ocorre nos alvéolos, como por exemplo em nada, a língua bloqueia a passagem do ar nos alvéolos, a oclusão que ocorre com a parte média da língua no céu da boca, que são as palatais, por exemplo, amanhã, e há também, não ocorre como fonema, mas ocorre como variante fonética, essa nasal que é velar, que é depois do palato. Então, ocorre como variante fonética aí, ó, como mangá, ok? Esse aqui é um fonema, essa consoante nasal velar é um fonema em inglês, que ocorre, por exemplo, com o gerúndio. Se diz assim, working, é uma consoante nasal velar. Bom, essa tabela, ela é bastante complexa, como eu já disse, é uma tabela dos sons da linguagem humana, tem os sons de todas as línguas aí. Nós vamos fazer depois uma representação mais simples dela. Um problema que eu vejo nessa tabela aqui é considerar a retroflexo como ponto. A retroflexo não é um ponto de articulação, a retroflexo é um modo. Quer dizer, a articulação da retroflexo é a língua, ao se aproximar do articulado, do ponto, onde vai ser feito o bloqueio da passagem do ar, pode ser um toque só, com o caso dos TEPs, ela não encosta e ela dobra um pouquinho para trás. Então, modo de articulação isso. Então, eu tenho, por exemplo, um TEP, porta, é um TEP, porta. Aí, no caso desse aqui, a retroflexa, a minha língua não chega a tocar, pode até tocar, mas ela se volta para trás. Então, eu tenho porta e tenho porta, porta, porta. Então, a língua se volta para trás. Isso é um modo, não é um ponto de articulação. Mas aí está organizado como ponto de articulação. Esse é um dos problemas dessa tabela que eu vejo. Tem alguns colegas também que concordam com isso. Então, veja, aqui em cima nós temos as consoantes mais fechadas e aqui embaixo as consoantes mais abertas. Bom, tem várias consoantes aí que a gente não tem em português. Para a gente entender essa tabela, esses pontos aqui, marcados, significa sons inarticuláveis, ou seja, não é possível haver uma consoante vibrante palatal. Como é que o meio da língua vai vibrar, né? Não é possível, por exemplo, também ter uma vibrante velar. Deveria estar marcado aqui, porque considerar velar, se considerar o finzinho, a úvula, né? Vibrante, uma vibrante dental, né? Não tem vibrante dental, né? Cadê? Nós temos vibrante alveolar. Para nós termos vibrante, nós temos que ter algo que vibre, que possa vibrar. Okay? Não tem vibrante bilabial, não tem lateral bilabial. Como é que vai ter a língua? Difícil, né? Bom, então se entende que algumas articulações são fisiologicamente impossíveis de serem articuladas. Alguns sons são fisiologicamente possíveis de ser, fisiologicamente considerando o aparelho fonador, né? Nosso aparelho fonador, a anatomia do nosso aparelho fonador. Então, esse é o quadro fonético internacional. Eu montei um quadro separado,
que é o que nos interessa, com os sons fonéticos do português. Aqui tem os sons que são fonêmicos e os sons que são apenas variantes fonéticas. Ok? Então veja, na parte de cima, eu separei aqui também por surdo e sonoro. Então na parte de cima tem os sons desvozeados. Então P, T, Q. Né? Isso aqui ocorre às vezes uma faringoglotal, uma oclusiva faringoglotal que a Thaís diz que ocorre quando se faz assim, por exemplo. Então há um bloqueio da passagem do ar lá na glote, já lá embaixo, lá perto das cordas vocais, né? Então, os músculos faríngeos vão bloquear a passagem do ar e produzir uma consoante glotálica, faringoglotálica, uma oclusiva, lá embaixo. Então, mas isso ocorre como variante fonética em expressões assim. Ok? Bem embaixo já da nossa laringe. Então, aí embaixo temos as sonoras, ok? Então, veja, as surdas e sonoras, esse traço surdo sonoro só funciona até aqui as constritivas. Daqui para baixo, das nasais para baixo, todas são sempre sonoras. Então, sempre aqui na parte de baixo. Então, não tem aqui na parte de cima. Sempre na parte de baixo, porque todas são sempre sonoras. Todas as consoantes a partir das nasais são sonantes. São todas sempre sons vozeados. Há uma diferença básica entre esses três aqui. Esses sons aqui, na verdade, são muito parecidos. Temos o TEP, temos a retroflexa e temos a aproximante, o TEP e o aproximante. A diferença desse aqui, ó, do TEP para essa aproximante aqui, é que no caso do TEP a gente tem uma batida, há um bloqueio da passagem do ar. Por exemplo, arara. É bem fácil perceber isso na palavra arara. A gente percebe que é um toque da lâmina da língua nos alvéolos. Ra. Agora, no caso da aproximante, a língua só se aproxima, não chega a bater. É por isso que ela fica mais embaixo, porque ela já é quase uma semivogal. Ela já é um som que já passa quase que livremente. Então eu tenho, por exemplo, algumas pessoas falam perna, em vez de perna, ou perna, fala perna. Então é a articulação do TEP, só que a língua não chega a bloquear, como re. Então fica re, perna. A língua só se aproxima. Se a gente forçar um pouquinho mais, o que a gente tem é uma retroflexa. A retroflexa tem que ter a pontinha da língua dobrando para trás. Então, às vezes, esses dois símbolos são usados para representar a retroflexa, ok? Porque a diferença é muito pequena entre essas duas. Como, por exemplo, imagina a palavra porco. Olha, porco. Perna. Veja que é quase um perna. É quase que uma semivogal. É quase que peina. Só que é uma aproximação da língua dos alvéolos lá. Perna. Como se fosse pronunciar. Essa aqui é como se fosse pronunciar o TEP, só que não chega a dar aquela batida lá. Só se aproxima. Por isso que é aproximante. Ela só se aproxima. Eu montei também um quadro das vogais aqui do português, um quadro fonético das vogais, para vocês entenderem também. Quer dizer, não precisa todo aquele quadro das vogais. Importante esse quadro aqui, ó. Então nós temos as vogais anteriores, I, esse outro E, que ocorre como variante fonética. Aí eu classifiquei fechado, aberto, para não dizer assim, alta, baixa. Então, alta, fechada, alta, aberta. Então, E. Então, E é fechado, E é aberto. Ok? Temos a central e essas baixas aqui, ó, vogais baixas, e aqui todas as posteriores. Aqui tem algumas observações, né? Todas as posteriores são arredondadas, todas as anteriores e centrais são não arredondadas, e aqui algumas outras informações, o glide, né? E aí aqui outros exemplos de articulação
secundárias das consoantes, ok? Para que não fique muito grande o vídeo, eu vou encerrar por aqui. Só duas observações. Eu gostaria que vocês fizessem como exercício, é muito importante que vocês fizessem como exercício, é preciso ter método para estudar, senão você acaba tendo muita coisa, fica confuso, muito conteúdo, e aí fica difícil aprender. Então, como é que eu sempre oriento meus alunos? Já são anos, décadas dando essa disciplina. Então, eu oriento o seguinte: primeiro, tente se familiarizar, tentem entender direitinho esse aparelho fonador. Depois que vocês entenderem tudinho à parte, não é difícil, olha, é simples, parece muita coisa, mas no final é muito simples. Tem o lábio inferior, tem o lábio superior, tem dente inferior, tem dente superior. Aí tem as divisões da língua, ápice da língua, lâmina da língua, parte anterior da língua, parte média da língua, parte posterior da língua, tem as cavidades, aí tem o céu da boca, tem os alvéolos, o palato duro, o palato mole, tem o véu palatino, tem a úvula, aqui tem a glote, as cordas vocais, é importante entender isso. Depois tentar montar essa tabela, você pode até pegar a figura do aparelho fonador e depois tentar montar a tabela. Tente montar a tabela sem nenhum símbolo, só constrói a tabela, só a base, só a estrutura, tentando entender que essa tabela tenta representar essa figura, que é o aparelho fonador. Então você começa aqui com a parte vertical. Então aqui na parte vertical você vai ter os sons mais fechados e você vai lembrar oclusiva, aí você pode colocar aqui embaixo constritiva, depois nasal, depois as vibrantes, TEP, aí depois lateral, enfim, não precisa fazer todo este quadro aqui. Você pode fazer por este quadro aqui do português, que é mais simples. Então começa oclusiva, constritiva, nasais, laterais, vibrantes, TEP, aproximar. Pode fazer assim também. A partir das nasais, essa ordem aqui já não é mais tão importante, exceto se você for usar no seu quadro aproximante, deixar aproximante por último, que a aproximante é a que é a mais aberta de todas aqui. Agora essas outras são muito parecidas, ok? Laterais e TEP são muito parecidas. Por isso que alguns reúnem num único grupo que chama de líquidas, ok? Aí depois que vocês construírem o quadro com os modos de articulação, que fica aqui na vertical, porque tem a ver com abrimento e fechamento da cavidade bucal, aí vocês vão para o ponto de articulação. Aí você, olhando para a figura, vocês vão perceber o seguinte: ó, o ponto mais fora da boca nós temos os dois lábios. Então nós temos aqui os sons bilabiais. Depois nós temos sons produzidos entre os dentes, os lábios inferiores e os dentes. Então nós temos lábio dentais. Depois nós temos os alvéolos, o palato, ok? O véu palatino, depois a úvula, e por final nós temos as consoantes glottálicas, ok? E aí tenta montar, depois que montar o quadro, aí tenta preencher com os símbolos. Isso, preenchimento com os símbolos, domínio desses símbolos que a gente vai usar, isso depende da prática, de transcrição e tal, de ouvir, de treinar, demanda um tempo, ok? Não dá para fazer tudo de uma vez, mas é muito importante tentar montar o quadro, porque isso aqui, depois quando vocês forem preencher com o tempo, quando vocês tiverem dúvidas sobre um símbolo, vocês vão lembrar do aparelho fonador, desses pontos e modos, e vão conseguir recuperar de memória a classificação, os traços que são relevantes para definir o segmento, ok? Então, eu espero que vocês façam isso. Tentem montar a tabela, façam das consoantes, das vogais um pouco mais simples, e depois tentem preencher os símbolos, aí façam umas 2, 3 vezes. Antes eu sabia montar, não sei se eu fosse fazer hoje, se eu conseguiria fazer isso aqui. Mas antes eu fazia isso aqui brincando. E como foi que eu aprendi? Eu fiz várias vezes. Às vezes não tinha nada para fazer, eu pegava um papel e escrevia. Então, entendia, ok? Então depois eu aprendi tudinho isso. Depois fica mais fácil para a gente manipular isso. Porque isso são apenas um dos passos para a gente fazer depois a análise fonético-fonológica, ok? Então espero que vocês aproveitem, vou encaminhar para o e-mail de vocês, passar lá também um exercício para nós corrigirmos amanhã, ok? Vou enumerar e vou colocar também lá no mural o exercício que eu espero que vocês façam. Vamos começar amanhã fazendo algumas transcrições fonéticas, ok? Então, bom estudo, até amanhã, a gente marcou às 10 horas, né?